Agora com o nosso quadro das terças-feiras Animais da Cidade, com ele Omar Rússio, Mazinho. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Jorge. Bom dia especial à nossa convidada e a todos os nossos queridos amigos ouvintes aí, internautas também ligadinhos aqui na Rádio Itaberá. Um abraço especial a todos. Hoje nós estamos recebendo a veterinária Gisele, que está com a gente, Gisele Floriano. E obrigado pela visita, bom dia. Obrigada a vocês pela oportunidade, bom dia. Diga lá, Mazinho, o que você vamos explorar com a Gisele nesta terça-feira? Esse é um tema muito importante, quero também reiterar, Gisele, os agradecimentos, viu? Você despender do seu tempo para estar aqui conosco. Ela que é especialista em nefrologia, queria que inicialmente explicasse um pouquinho esse termo. As pessoas com certeza conhecem, mas não de uma forma técnica necessariamente, fica mais na área médica veterinária, mas é o nosso assunto carro-chefe de hoje. Por favor, Gisele. Então, muitas vezes quando a gente fala em nefrologia, né, o pessoal fala, o quê? Né? A nefrologia, a urologia, que é a minha especialidade, então a gente cuida da parte renal e urinária, né? Então todo o aparelho urinário, a parte de rins, ureteres, bexiga, é essa parte especializada que a gente trabalha. E como temos problemas nesse sentido, né? De ordem recorrente, inclusive, né? Hoje é muito comum os animais sofrerem com isso, né? Sim, nós temos muitos problemas urológicos e renais, a gente destaca muito os felinos, né? Os felinos eles têm uma particularidade anatômica, onde eles têm menos unidades funcionais do que o humano, do que o cão, o que o torna mais predisposto a ter doença renal, né? E se a gente for pensar, qualquer doença que o animal possa ter, a gente pode ter um prejuízo renal. Então, diversas doenças causam problemas renais. Então, por isso que nós temos tanta casuística, né? Vamos colocar, qual seria a mais comum entre essas doenças, que as pessoas mais facilmente identificam? Assim, se a gente for pensar em causas, existem muitas causas, tá? Então, nos felinos é muito comum a gente ter obstruções. Felino faz muito sedimento, cálculo por estresse. Eu pego muitos casos aqui em Blumenau de felinos obstruídos, né? Então, hoje, os felinos, foram domesticados, ao contrário do felino de antigamente. Eles passaram a morar em apartamentos, né? Ter espaço limitado. Então, eles tiveram que se adaptar também a essa realidade, né? E essa realidade causa estresse no gato. Então, a gente tem muitas causas de obstrução urinária em gato devido ao estresse. É uma coisa que eu atendo muito. Então, se for para falar de uma causa, é uma causa bem comum, tá? E aí a gente vai pensar, o animal está obstruído, não consegue urinar, vamos ter prejuízo aos rins, né? E se a gente for citar de cão, então é muito comum ter doença renal por doença do carrapato, por infecções renais. Enfim, se a gente for, realmente teremos uma lista de causas por prejuízos ao rim. Essa questão do estresse em relação aos gatos, ela de fato ela é recorrente. As pessoas já têm percebido essa situação e realmente o apartamento é uma coisa comum hoje, né? Na vida quando as pessoas veem telas nos apartamentos, não necessariamente são crianças, né? São gatos, que isso é fundamental, inclusive, que tenha. E aí esse estresse, como é que a gente combate isso? Como é que a gente alivia isso? Essa é a grande pergunta que as pessoas fazem, porque realmente o animal começa a ter dificuldade em urinar, as pessoas percebem que ele não está urinando, começa a gerar aquela preocupação e as consequências a gente já sabe, acaba muitas vezes aí num tratamento intensivo dentro de alguma clínica. E aí, como é que a gente pode antecipar essa situação e evitar que isso ocorra? Quando a gente... Toda vez que eu vou fazer uma consulta num felino que tem obstrução recorrente, é que assim, normalmente quando chega para mim, o histórico já é bem grande. Então, a gente já é um animal que talvez a pessoa foi lá na agropecuária e aí erroneamente foi dado antibiótico achando que era bacteriano, ou fizeram isso, deram ração. Então, assim, geralmente, o que eu penso, né? A gente precisa avaliar a realidade desse felino. Então, a gente precisa entender, ou tentar entender, o que está estressando ele. É o parceiro que ele tem, o gatinho que vive com ele? É o fato de estar recebendo visitas, mudar os móveis da casa? Eu sempre dou esses exemplos na minha consulta, porque eu tenho um paciente felino que as pessoas trocam
o lugar dos móveis, isso estressa o gato, né? Então, e quem não tem gato, muitas vezes, não vai entender isso e vai dizer, ela tá louca, né? Mas quem tem gato sabe que o que eu tô falando é verdade. Então, assim, o que eu peço é estimular a ingestão de água. É uma coisa importante que eu falo muito nas minhas consultas, que eu acho que vale a pena falar aqui. O felino, ele não gosta de encostar os bigodes para ingerir água. Então, muitas vezes o potinho é pequeno. Eu vou deixar um potinho pequeno ali no canto. E o gato não vai beber água porque ele não quer encostar o bigode no pote, né? Então, a gente precisa colocar potes grandes de água, disponibilizar caixas de areia em números maiores, uma alimentação de qualidade. Então, realmente, na consulta eu acabo entendendo o que está acontecendo para tentar ajudar esse gato. O Jorge é fã de gato, ele está ali rindo, que ele adora essas histórias do gato, né? Olha as coisas que acontecem, Jorge. E os brinquedos, né? É uma outra parte importante também, né? Muitas vezes esse animal está dentro do apartamento, um ambiente novo para ele. Ele já, às vezes, vem com histórico de vida. Vamos colocar aí os animais que são adotados, por exemplo. E por mais que o dono esteja muito bem intencionado, a questão é que... Eu sempre digo o seguinte, uma frase, Gisele. O gato é muito personalista. Ele tem uma personalidade muito forte. Muito. Eu sempre digo que o Garfield é o desenho que retrata muito bem ele, o Odd ali, porque mostra o que é o cão. Isso. E o que é o gato, né? O cão, ele vem ali correndo, chegou o dono e tal, aquela loucura toda maravilhosa, e o gato está lá no cantinho dele só observando, só olhando, acompanhando com o olho. Se quiser ele vai, se não quiser ele não vai, necessariamente talvez ele não vá. Então, esse cuidado vai além de simplesmente você adotar um animal como esse. De fato, dentro do ambiente que ele está fechado, a pessoa trabalha, geralmente todos nós trabalhamos o dia todo, ficamos muito ausentes de casa, e aí começa a se agravar os problemas. Você não acompanha se esse gato está ingerindo esse líquido ou não, você tem percepções apenas, né? Então, quando chega a ti, geralmente já é uma fase aguda, né? Isso. Assim, eu atendo muitos casos por ser minha especialidade e eu acabo acompanhando muitas histórias. Então, e realmente não existe uma fórmula. Tanto que eu tenho paciente que precisa tomar ansiolítico, porque senão não fica bem. Eu tenho paciente que precisa realmente trocar alimentação. Enfim, então não existe uma fórmula. Existe entender o que esse gato está passando e pra gente entender como ajudar esse felino, né? E assim, tem gato que gosta de brincar? Vamos brincar com esse gato. Tem gato que gosta da companhia do dono, né? As pessoas acham que gato é independente, mas o gato gosta de interagir com o dono, gosta de estar com o dono. Então, isso também é importante. Então, realmente, se a gente for ali abordar felinos, a gente tem um leque de coisas a estudar, a entender. E é isso que eu tento abordar na consulta mesmo. Sem dúvida. Partindo agora um pouquinho para os cães dentro dessa tua especialidade. E aí a minha percepção enquanto experiência, e por favor, você fique muito à vontade para tecer os comentários com todo o teu conhecimento. Mas os cães mais idosos, essa é uma outra preocupação muito efetiva. Eu tenho visto bastante essa situação, essa questão dos rins. Eu já perdi animais nesse sentido. É uma tristeza profunda, tremenda, porque até então está indo tudo legal, está tudo bem, aparentemente está bacana, só que é como nós, vamos envelhecer e de repente vem alguma notícia bastante difícil. A recuperação praticamente, depende do caso, claro, cada caso é um caso, mas estou falando de idosos, então tudo dificulta bastante e você vai tendo ali choques em cima de choques, no sentido de perceber que o animal está realmente partindo, assim, uma situação de fato muito triste. Como se trabalhar isso? É a mesma percepção na prática? Os idosos é uma preocupação muito forte nesse sentido? São problemas recorrentes? Enfim, conta um pouco desse cenário para nós. Eu acho bem importante você falar sobre isso agora, porque a doença renal ela é uma doença silenciosa, né? Então, a maioria das vezes que nós vamos descobrir que o paciente é renal é quando o paciente já está num nível avançado da doença renal, por ela ser silenciosa, né? Então, a gente vai falar ali, a gente tem 4 estágios da doença renal. Então, muitas vezes, a gente só vai descobrir quando o paciente está no estágio 4, que é quando ele começou a vomitar, quando ele começou a ter diarreia, ou quando ele parou de comer. Então, se nós formos falar hoje, né, para eu dar um alerta ou para eu fazer alguma indicação ou prevenção para quem tem animal em casa, eu iria falar sobre sinais que merecem uma atenção, que é ingerir muita água e fazer muito xixi.
Então, ao contrário do que as pessoas pensam, Isso. o rim está funcionando. Não, gente, o beber muita água e fazer muito xixi é um sinal que o paciente pode estar com o rim prejudicado, né? Emagrecimento progressivo, então é um paciente que você olha, ele está perdendo musculatura, ele está emagrecendo. Ou, ele está mais chatinho para comer, mas é porque ele é velho. Não, muitas vezes alguma coisa está acontecendo, né? Mas e de que maneira a gente pode prevenir? Exames anuais, tá? Então, assim, hoje, os meus pacientes, eu peço para que pelo menos uma vez ao ano faça exame de sangue, ultrassom e exame de urina, que são, assim, eu falo que é o check-up básico em questão renal. Seria o exame de urina, o ultrassom e o exame de sangue. E a maioria das pessoas que acompanham dessa maneira conseguem descobrir e até tratar a doença no início, né? E não é muito cultural prevenir, mas hoje eu tenho batido muito nessa tecla. Não leve ao veterinário quando ele está mal, quando ele está doente. Leve também ao veterinário para ver como está, para fazer uma prevenção. Então, acho que essa questão é muito importante. Olha, é essencial, Jorge. Só isso aqui dá um recorte, assim, acho que vale pelo ano. Aliás, o nosso último programa do ano está sendo muito especial. Assim, só quem passou na pele, a Gisele foi muito feliz, é uma doença silenciosa. Olha, a maior tristeza do mundo quando você percebe que o seu cãozinho não quer mais comer. Cara, isso é impressionante. Poxa, tu vê ali, tá aquilo que ele mais gosta, que ele mais adora, tu compra o sachêzinho preferido, faz ali todo um esforço. Quantas cenas eu já vi isso? Quantas vezes eu já passei por isso? Você vai desistindo junto com o teu cachorro, você tá vendo que ele tá se entregando, mas demora para você perceber. Inicialmente é como você falou, exato. Não, ele tá hoje um pouco amuadinho, ele tá porque não tem nenhum outro sintoma. Ele tá bem, ele tá perfeito. Mas você vai identificando devagarinho e a experiência já vai te trazendo... Mas aí você vai ter que passar por isso, enfim, ou estudar a área para você ter um conhecimento maior, né? E assim, uma coisa que engana muito, desculpa te interromper, mas acho importante falar, é porque a doença renal no humano, ela cursa diferente que no cão e no gato, Perfeito, né? Isso aí. Então, no humano, o humano não pode beber água, ele incha, ele não urina, né? A gente tem essa realidade no humano quando ele já está numa doença mais progressiva. Que é o contrário, né? Isso. Esse excesso de água, você foi muito bem. O animal, ele bebe muito. E aí, assim, no humano, o rim não filtra, falando de uma maneira mais grosseira, né? Já no cão, não. A gente tem uma tentativa de hiperfiltração. Então, o rim quer sugar toda a água e jogar tudo para fora. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não notam, porque o animal bebe muita água e faz muito xixi. Isso. E aí a pessoa acha que o rim tá funcionando. Isso aí, né? Isso aí. E são sintomas que historicamente eram positivos. Isso. O animal se hidrata muito, ele bebe bastante, eu troco água direto, ele bebe muito. E aí essa história vai se aprofundando, quer dizer, é muito triste. Literalmente, quando você chega na clínica, esse animal já está basicamente entregue, ainda mais idoso. Por mais que você tenha hoje rações em especial nesse aspecto, mas não está no primeiro estágio da doença, né? No segundo, você já está com ele já mais avançado. Sim, né? E aí, assim, em estágios mais avançados, hoje, na nossa especialidade, né? A gente também evoluiu muito nessa questão, porque há um tempo atrás era assim, deixava o animal no soro, ração renal e pronto. Hoje não, hoje a gente tem recursos, a gente tem reposição de eletrólitos, a gente tem muito mais recurso para também dar qualidade de vida para esse animal, né? Então, assim, a gente tem evoluído também em relação a isso, a abordar diálises, enfim, a medicina veterinária tem também evoluído em relação a isso. Não, perfeito. E a prevenção, de fato, sempre é o melhor caminho, né? Acho que nessa questão que você falou do check-up básico, o que dá mais para prever além da questão renal? Como é que a gente pode trabalhar isso para as pessoas entenderem qual que é realmente os efeitos que uma prevenção como essa, talvez anual, então uma vez ao ano, ela pode vir ao encontro de auxiliar essa saúde do animal? Então, se a gente for falar ali da prevenção, né, num check-up desse que eu comentei, que vamos supor, eu como nefrologista iria solicitar, né, iria pedir ao tutor,
A gente vai conseguir, esse animal tem alguma predisposição a ter alguma doença, tem algum nódulo que futuramente possa se tornar um tumor, está com algum órgão em alguma característica diferente que dá para tratar já antes de ficar mal, né? E eu sempre falo, muitas vezes a gente não leva ao veterinário para fazer prevenção, para economizar, Exato. mas talvez o que nós gastaríamos, Exato. que nem lá na clínica eu falo muito sobre isso, eu falo, às vezes a gente economizou aquele valor, mas aí o animal ficar internado mal para talvez não sobreviver, você vai gastar muito mais. E o desgaste sentimental, inclusive, Com certeza. Né? Tremendo. Que hoje, né, a gente não trata mais cachorro e gato, a gente trata os filhos, né? Essa é a realidade hoje. Sim. Essa questão do exame de sangue, acho que ela é muito fundamental, né? Você tem ali vários indicativos Na urinálise também, o exame de urina, ele é um exame barato e ele é um exame que não pedem, que não se faz, mas no exame de urina ele é muito rico em informações e também é muito importante. E dentro dessa parte de cirurgia hoje, como é que está exatamente o âmbito nos cases de sucesso? Claro que depende muito do tipo do animal, enfim, mas vamos falar de uma média geral assim, quando hoje você está tendo casos, hoje inclusive já passasse por uma cirurgia, né? Como é que tem sido isso na prática? Geralmente tem realmente dado um retorno extremamente positivo? Como é que a medicina tem avançado nesse aspecto? Sim, eu gosto muito da parte cirúrgica também, então eu costumo fazer vários cursos fora, então eu trouxe também algumas possibilidades cirúrgicas que antes a gente só conseguia fazer fora do estado, né? Que é para as obstruções, colocação de duplo J, de bypass, que antes a gente tinha obstruções renais ali, ureterais, que a gente fala, onde tinha que tirar o rim do animal, ou que ele tinha que ir para outro estado para fazer. E hoje a gente já faz esse tipo de cirurgia aqui em Blumenau e cidades vizinhas com sucesso, dando a oportunidade desse animal viver, de estar com a sua família, né? Então, isso também tem evoluído muito, né? Esse pós-operatório é muito dificultoso? Como é que está se reagindo hoje? Tudo depende do quanto, eu falo, o quanto o animal chegou cedo para mim, né? Então, assim, se o animal chega muito mal, ele vai ficar muito tempo internado, né? E agora, se a pessoa notou e já trouxe para mim, muitas vezes eu resolvo muito mais fácil em menos tempo, né? Porque as pessoas têm essa cultura de, não, vamos esperar para ver se melhora, esperar para ver se melhora. Automedicar, né? Isso. Olha na internet. E aí, normalmente, o esperar é o piorar, infelizmente. Só dar a ração, a chamada, popularmente o pessoal conhece como as rações medicamentosas, por exemplo, não necessariamente é a solução, né? Não, inclusive, eu pego muito paciente que vem para mim comendo ração renal e ele nem teria indicação para comer, né? Porque não é, não, tem problema no rim, vai comer ração renal. Não, muitas vezes a ração renal para um paciente renal não vai fazer bem. Precisa entender o que esse paciente está precisando para realmente utilizar. E vamos lembrar que ela é muito mais cara, né? Tem um preço extremamente difícil de acesso para boa parte da população, inclusive. Às vezes a pessoa faz investimento que ela nem tem como, mas nesse tentar se auxiliar e talvez não precisaria. Você vê só. Gisele, nosso tempo corre muito, estamos basicamente encerrando, mas é um assunto muito importante. Eu queria que deixasse os teus contatos, como é que as pessoas podem entrar em contato, falar contigo, tirar ainda alguma dúvida nesse aspecto e desde já também agradecendo a tua presença aqui. Nós, teríamos muitas outras coisas para falar, mas já foi muito válida de você estar aqui e tocar num assunto que acho que desperta um pouco as pessoas, abrir um pouquinho esse olhar, abrir um pouquinho essa mente, porque, de novo, posso dar meu depoimento, como é difícil, e além do aspecto financeiro, o sentimental. Quando você toma essa surpresa de uma doença silenciosa, quem já perdeu um ente querido, que a gente não gosta de ficar comparando animais com humanos, que gera aquela polêmica absurda. Mas nós que somos apaixonados pelos animais... A gente entende esse sentimento. É daquelas coisas piores, comparando com alguém que já perdeu um ente querido por uma doença silenciosa, e a gente sabe o que significa. Então, por favor, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Então, eu agradeço muito a oportunidade, até para falar da minha especialidade, que é a minha paixão e muitas vezes pouco conhecida, e também para as pessoas poderem ter acesso a isso, que muita gente não sabe e não tem acesso, né? Eu tenho aqui em Blumenau a minha clínica, que é a Clínica EcoGarden, ela fica ali na Água Verde, tá? E eu também atendo volante em algumas clínicas aqui em Blumenau, inclusive no Hospital Santa Catarina.
tá? Perfeito. E então, nesses locais, eu consigo fazer atendimento. E nós temos audiência na região, você também atende a região, né? E isso atendo, eu faço atendimento volante em Indaial, Rio dos Cedros, que eu tenho uma clínica em Rio dos Cedros também, né? Então, não é tão difícil me achar. Queres deixar o contato da clínica? Enfim, fique à vontade. Sim, Como é que o pessoal se quiserem, pode entrar em contato? a gente encontra facilmente também pelo Instagram, é Ecogarden ou Harmonia Animal. E o contato por WhatsApp é 479-8838-8794. Maravilha, muito obrigado pela tua Tá presença. bom? Obrigada. Jorge, é isso. Acho que encerramos com chave de ouro. Quero agradecer Sem durante dúvida. todo esse ano a nossa parceria. Vamos voltar aí no mês de janeiro, então, com todo o gás. E acho que levando essas dicas para as pessoas, acima de tudo, levando o bem-estar realmente dos animais, para que as pessoas cada vez mais tenham a boa informação, Jorge, possam cuidar cada vez melhor dos seus animais. E, evidentemente, né, a gente sempre fala, não vale só a intenção. Tem que estar bem informado para realmente fazer uma economia, até muitas vezes, porque acaba, como estamos aqui, às vezes gastando errado e ainda prejudicando o animal. Com a informação, você vai direto ao ponto, ameniza os problemas e, quem sabe, fica muito mais tempo com o seu bichinho de estimação. Essa, sim, a grande motivação. Então, meu abraço muito especial, um Feliz Natal, próspero ano novo a todos os nossos ouvintes e até o ano que vem aqui, de forma muito, muito especial, com todo mundo aí junto conosco. Eliomar Russo e o Mazinho volta em janeiro. Anota aí na tua agenda, 16, tá? Não vai esquecer. Jamais. Não estica muito as férias. Obrigado, Mazinho, pela participação. Doutora Gisele, também obrigado pela participação.